Nesta quarta-feira, dia 8, o senhor Gilmar acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, para atender a ocorrência de urgência aqui do seu pai, que estava passando mal. Ao chegar aqui, os profissionais do SAMU resolveram levar o paciente para um hospital aqui da cidade, hospital conveniado. Este hospital, segundo o seu Gilmar, não prestou o atendimento adequado, né, seu Gilmar? Foi maltratado no hospital? Maltratado, mal atendido, porque a gente deu entrada lá às 2h10 e era 4h30 e não tinha médico. Então, ele lá gemendo de dor, eu peguei e me revoltei com aquilo, né? Falei, ei, não tem médico? Se não tem, eu vou ter que tirar o velho daqui. Não, não pode. A moça lá da recepção me falou que não podia, beleza. Então, cadê o médico? Aí eu comecei a falar para ela, vocês têm que ligar, vocês têm que tomar providência. Vocês é que tem os contatos do médico, se não me passa, me diz onde ele está que eu vou buscar. Aí ela falou, ele está bem dentro da sala. Aí eu entrei na sala dele, aí ele falou, olha, retira seu pai, se retira daqui que eu não sou obrigado a atender. Entendeu? Então, para mim, ele não poderia. Ele poderia ter mandado eu sair. Agora, tirar o paciente, que era para ele atender, isso ele não poderia ter feito. Nós entramos em contato com o hospital. Segundo o hospital e o médico, o senhor ficou um pouco agressivo e chegou até deferir algumas palavras de baixo calão. Isso confere? Eu xinguei ele mesmo. Xinguei, mandei ele tomar vergonha, que ele era irresponsável, moleque, papel de moleque para ser um doutor. Ele não podia ter feito isso, entendeu? Mandar tirar lá de dentro. 2h30 esperando um pronto-socorro, entendeu? Porque ali não é uma agenda, não tem negócio de ter horário. Lá chegou, tem que ter médico, é um pronto-socorro, é um autoatendimento. Já foi levado daqui pelo SAMU. Mas o médico pediu para o senhor se retirar ou só não, pediu os dois? Foi ele de lá que ele não ia atender. A resposta do médico foi essa, tira ele, ainda foi na recepção e falou, deixa levar, que eu não atendo ninguém hoje, da família dele. Pronto. Eu falei, não, beleza, se é assim, doutor. Eu aceito, só que não vai ficar de graça. Já me retirei, aí saí para fora, foi a hora que eu comecei a filmar direito lá, que era para mim ter filmado lá dentro, entendeu? Mas eu, na hora, errei a filmação do aparelho, e aí não peguei essa gravação, mas peguei lá do lado de fora já. Aí vim em casa, peguei o carro, busquei o pai, trouxe, levamos lá na CESPA, passou pelo médico de lá, passou o remédio, trouxe ele para casa. Aí hoje ele se encontra melhor, entendeu? Mas poderia ser pior, né? Aí a gente se sente assim, constrangido. Porque é uma coisa que a gente tem o direito para um irresponsável, porque eu chamo de irresponsável um médico desse, fazer um papelão desse. Nós voltamos aqui no Hospital Santo Agostinho e na recepção nós descobrimos o real horário da entrada do paciente, trazido aqui pelo SAMU. Na verdade, ele chegou aqui às 14h57. E para falar sobre esse atendimento aqui do senhor Láudio, pai do Gilmar, que esteve aqui no Hospital Santo Agostinho na última quarta-feira, eu estou aqui com a Kênia, que é a atendente que estava na hora. Kênia, o seu Gilmar alega que o SAMU deixou eles aqui às 2h10 da tarde. Isso confirma? Não confirma. Eu estou aqui com o registro de ficha de atendimento do SAMU, que fala exatamente o horário que ele chegou, às 2h57, 3 minutos para as 3. Nesse momento, o doutor estava em cima, no centro cirúrgico, terminando um trabalho de parto complicado. E, enquanto isso, ele chegou com o pai, as enfermeiras mediram pressão, saturação, deram os primeiros socorros, o pai dele estava bem, e o doutor terminou o trabalho e veio para o escritório. Quando ele chegou no consultório, ele já estava xingando a gente tudo lá fora, rasgando os papéis de PMT, de documento, tudo, falando que a gente era um bando de irresponsável, vagabundo, xingou a gente tudo. Tudo. Tirou o pai dele do hospital, o pai dele já estava lá na rua, ele disse que tinha que ter levado para o Nazaré, para outro hospital, porque aqui era todo mundo irresponsável, foi constrangedor. Para atender ele já havia sido atendido por enfermeiros, tinha feito uma triagem, estava aguardando o médico. Demorou quantos minutos isso? O doutor chegou acho que desceu umas 3h30, umas 3h30 lá de cima. E ele já veio correndo para o consultório. Quando chegou, ele já tinha tirado o pai dele e veio brigar aqui com o doutor no consultório. O doutor pediu para ele se retirar, que ele não era obrigado a ouvir desaforo dentro do estabelecimento dele. E ele estava muito alterado. Foi constrangedor para a gente que trabalha no hospital, para as pessoas, paciente que estava aguardando. Né? Uma situação muito difícil. Vocês verbalmente, sim, com palavras de baixo calão, tudo.
rasgando os papéis. Eu falei, olha, se só rasgar esses documentos, pode ser processado, porque é documento do hospital, né? Mas mesmo assim... A gente veio até aqui o consultório do diretor-geral aqui do Hospital Santo Agostinho, o Dr. Vanderlei Vieira, que estava apto a fazer esse atendimento, mas o senhor estava em um outro atendimento de emergência na hora do atendimento do senhor Láudio, pai do Gilmar. O que foi que o senhor viu quando o senhor chegou aqui embaixo? Vou fazer um breve resumo primeiro aqui. Prazer em falar contigo, Juscelino. Eu terminei o atendimento da manhã, já era por volta de 1h, né? Aí eu fui almoçar por volta de 1h30, mais ou menos, e cheguei e fui acompanhar uma mulher que estava em trabalho de parto lá no centro cirúrgico, na sala de pré-parto. Por volta mais ou menos de 2h30, mais ou menos, ela entrou em período expulsivo e a gente ficou acompanhando, né, até que ocorresse o parto natural, né? Correu tudo bem, graças a Deus, apesar de ser um parto um pouco demorado. E então eu desci, né? Nesse momento desci, acabei de fazer o parto, desci para o consultório aqui para iniciar os atendimentos do período da tarde. E logo que eu cheguei aqui no consultório, eu escutei que estava tendo uma discussão lá fora, né? E, na verdade, nem sabia de que se tratava nesse momento. E que, sentado aqui, exatamente nesse lugar aqui, quando bati na campainha, que era para entrar o próximo paciente, o seu Gilmar abriu a porta, e da porta mesmo ali começou a me xingar, né? Falando nem muito palavrão e tal. Aí eu imediatamente falei para ele que era para se retirar, né? Que aqui não era, que tinha que me respeitar, que ele não sabia nem o que eu estava fazendo. Aliás, eu nem sabia o que estava acontecendo nesse momento. E pedi que ele se retirasse do hospital, e ele continuou querendo me xingar. Eu falei assim, ou você se retira, eu não vou te atender dessa forma que você está falando aí, não vou te atender, e você, porque senão eu vou chamar a polícia, porque aqui não é lugar de você entrar aqui no meu consultório e começar a ficar me desacatando. Isso foi o que aconteceu, e aí ele saiu também, né? Eu também nem levantei da minha mesa, né? E ele saiu e eu me acalmei um pouquinho, mandei chamar o próximo paciente. Inclusive, a paciente que entrou na sequência, qualquer dúvida, a gente chama ela para depor também. Inclusive, aquela tentou argumentar com ele lá fora, ele xingou ela também, a outra paciente que estava aguardando. Entendeu? E atendi os outros pacientes que estavam na fila aí. Aí, no final da tarde, o senhor Marcos Moura esteve aqui no hospital. Eu falei, não, eu converso contigo informalmente, porque eu nem gosto desse tipo de situação, né? E contei essa mesma versão para ele, que tinha ido almoçar. Fiquei meia hora no almoço, aí subi para poder fazer o parto. E nesse inteirinho que eu estava lá em cima, após o almoço, que ocorreu o fato, só porque... O senhor não gravou reportagem, não gravou entrevista? Não gravei entrevista, assim, não gravei, assim, mas tem... Mas passou todas as informações? Passei as informações. Só que quando eu vi a reportagem, a situação totalmente distorcida, né? E, assim, levando para um viés político. E só depois eu fiquei sabendo que o senhor Marcos Moura é um pré-candidato do principal adversário meu, né? E por aí dá para tirar as conclusões porque, né, criou essa situação. O senhor chegou a expulsar o acompanhante e o paciente aqui do estabelecimento? Na verdade, eu nem vi o paciente, entendeu? Quando eu desci do parto, o paciente, segundo as meninas, já estava lá no carro do pai dele, que ele já estava xingando as meninas, que tinha que tirar o paciente porque eu estava demorando a descer, porque eu estava fazendo o parto. E o paciente estava lá no carro, já esperando ele. Ele voltou para rasgar os papéis das meninas e começou a xingar. E quando eles falaram que eu estava aqui no consultório, ele veio cá me xingar. E eu pedi que ele se retirasse. Eu nem conversei com o paciente, nem vi o paciente, né? Conversei, sim, com o seu Gilmar, que veio aqui me desacatar, me xingar, né, por uma situação que eu nem tinha conhecimento naquele momento. E ele, sim, eu mandei que se retirasse, né? Mas em nenhum momento eu agredi ele. Eu falei que se ele não se retirasse, eu ia chamar a polícia. Nesse momento... A reportagem trata como uma omissão de socorro do senhor, omissão de atendimento a esse paciente. Não houve isso? Se um paciente chega no hospital, não é uma emergência, né? O médico está noutra emergência,
Inclusive, facilmente, pode até a gente procurar a paciente que fez o parto, conversar com ela também. O médico está atendendo um parto, chega o paciente que não é emergência. A enfermeira que fica para fazer a triagem, verifica os sinais vitais desse paciente, né? Verifica toda a situação do paciente e pede para aguardar enquanto o médico termina uma emergência. Eu acho que isso não é omissão de socorro. Omissão de socorro teria se eu deixasse uma mulher em trabalho de parto sozinha, para uma criança nascer sozinha, para atender uma pessoa que está embaixo, porque ele acha que é melhor que os outros. Isso seria uma missão de socorro lá em cima, que seria dois pacientes, a mãe e o filho. Agora há pouco o senhor tentou uma conversa com o senhor Gilmar por telefone, mas não houve acordo. Ele continua com o mesmo argumento, do mesmo jeito que ele tratou, pessoalmente ele tratou por telefone. Inclusive você é testemunha que você mesmo ligou do seu telefone. A gente foi conversar com ele, né, porque é uma situação totalmente desagradável. E ele, como você ouviu bem, ele falando que, na verdade, ele fez um BO e que contratou um advogado e que vai entrar com um pedido para ganhar indenização, né? Isso aí, eu acredito, até orientado por, talvez, o senhor Marcos Moura, né, que é um pré-candidato aí, opositor à minha candidatura, né, um candidato adversário, né? Mas também, assim, estou tomando minhas medidas cabíveis, legais também, né? Para que essa situação se resolva de maneira mais salutar possível. Doutor, o senhor está com todo o protocolo aqui entregue pelo SAMU, o paciente foi deixado aqui às 14 horas e 57 minutos. O senhor Gilmar alega que foi antes. Contra documentos não existe argumento, né? Nós temos aqui os papéis do SAMU, inclusive o SAMU fica com a cópia deles lá também, né? Assinado pela pessoa que estava no SAMU, assinado pela enfermeira que recebeu o paciente, que no momento que eu estava na sala de parto. E o hospital tem um sistema de filmagem, né, de câmeras internas na recepção, na entrada, né, em todos os corredores, né? Então, assim... Nas imagens, a gente dá para ver claramente o senhor Gilmar fora de si e desferindo palavras de baixo calão para todo mundo, todos os atendentes do hospital. Não só os atendentes, até tinha duas mulheres que estavam aguardando o descer do parto, inclusive uma das mulheres estava com a situação de um aborto retido, né? E pediu para que ele se acalmasse, que eu já estava descendo. E ele começou a agredir até os pacientes que estavam na recepção. Nesse tem tudo filmado, tudo registrado.